É o Gazeta Entrevista, já de volta aqui. Daqui a pouco eu converso com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano Ribeiro. Entre os temas que eu quero abordar com ele, essa questão do setor pecuário aqui no Acre, que também foi atingido, como em todo o país, por essa operação da Polícia Federal, a Operação Carne Fraca, que teve consequências impensáveis, né? E estragos que até agora não dá nem para mensurar. E a gente vai falar com o presidente, saber como é que a classe produtora do Acre está reagindo a tudo isso. Antes de convidá-lo, eu quero falar aqui da Copserge, que é uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando oportunidade de uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público e empresas privadas, pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. José Adriano Ribeiro, presidente da Federação das Indústrias. Por favor, venha para cá. Boa noite, presidente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, presidente, eu tenho acompanhado a repercussão desse tema que a gente tem, inclusive, tratado muito dele aqui nos programas, essa operação Carne Fraca da Polícia Federal e os estragos que ela trouxe ao país, né? Não digo nem só ao setor do agronegócio, mas ao país, porque a imagem do Brasil lá fora ficou ainda mais arranhada com tudo isso, né? De fato. Em primeiro lugar, agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né, que você está nos dando. De fato, Rogério, a gente encarou com muita tristeza, porque causa uma indignação muito grande a forma como aconteceu esse episódio, né? Porque o Brasil levou, ou continua sempre, né, porque para gerar uma imagem positiva, a gente não para, todo dia você tem que trabalhar para gerar imagem positiva, mas levou mais de 20 anos para conseguir botar credibilidade nesses produtos para levar para o mercado internacional. E por uma, vamos dizer assim, uma vontade que a gente não sabe de onde vem, de determinados servidores públicos, né, que assim como empresário, que a gente sabe também que tem maus empresários, tem também maus servidores públicos, que não estão nem um pouco preocupados com os reflexos desastrosos de uma operação feita dessa forma. E a gente só tem a lamentar, enquanto indústria, nós fomos afetados duramente, mais uma vez. Já tivemos operações desastrosas dessas aqui, que começaram pela construção civil, passou pelo café e agora está na carne. Vamos ser claro, presidente, o mesmo delegado que fez essa operação Carne Fraca é aquele que fez a operação G7 aqui no Exatamente. Acre, que ao final do processo na justiça todos foram inocentados. Quer dizer, teve uma pirotecnia, um barulho muito grande e no fim das contas não se provou nada. Então, é um histórico muito negativo que depõe contra esse delegado. E eu, sempre que toco nesse assunto, faço questão de deixar claro, nós não estamos generalizando. A Polícia Federal é uma das instituições de mais respeito nesse país, faz um trabalho exemplar. Então, é uma coisa pontual e é preciso fazer essa distinção. É verdade. Eu também tenho muita preocupação porque a gente acredita muito nessas instituições. E, de fato, é uma pessoa desqualificada, né? Assim, a gente não pode generalizar, mas, infelizmente, ele compõe uma estrutura de uma instituição que tem muito crédito, né? Então, na medida que ele sai com um material desse, de forma irresponsável, ele trouxe um prejuízo tão grande para o país que eu acho que não se justificaria de maneira nenhuma ele continuar trabalhando na instituição que ele permanece, né? Já começa por aí. De outra forma também, eu acho que o governo federal foi muito light com a situação, né? Não quero colocar nenhum tipo de metáfora aqui, mas na realidade eu acho que o governo federal deveria imediatamente ter tomado uma providência, porque o que foi feito ao povo brasileiro e como a situação foi apresentada para o mercado internacional, todos os dias nós estamos tendo um prejuízo que a gente não vai recuperar. Eu acredito que
por baixo uns 10 anos aí pela frente. Um dos maiores frigoríficos do país, né, a empresa que está por trás dos frigoríficos, a JBS, já anunciou uma suspensão na sua produção imensa, quer dizer, empregos que vão ser perdidos, né, prejuízo em impostos, e não se sabe que tamanho que vai ser esse prejuízo, porque a coisa vai piorando a cada dia. Você falando de... A JBS tem uma processadora de carnes aqui, né, está diretamente relacionada, ligada à indústria. A gente conhece todo o procedimento, a gente visita esses locais, a gente conhece os empresários, sabe da seriedade, e foi um prejuízo que eu acho que eles não corrigem tão facilmente, porque o fechamento dessas unidades requer uma descontinuidade que afeta até o produtor rural. Porque é uma cadeia. Uma cadeia. Então, isso para mim e para todas as nossas lideranças, a gente está se reunindo, procurando ver como é que a gente pode ajudar, mas é muito difícil você tentar corrigir isso da forma como foi colocado, né? E só falando de postos de trabalho, vamos considerar que dessas 35 unidades que a JBS fechou, temos aí em média aí, talvez aí uns 11 mil empregos diretos, né? Então você imagina os reflexos disso. Agora, o primeiro passo, eu creio que para se refazer desse prejuízo, é não baixar a cabeça, né? Como é que tem sido a reação do setor? Não, em primeiro, eu sempre digo para todo mundo que eu acho que a gente tem que dar um basta como empresário. A nossa indignação nesse momento é uma que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, como você falou, a Operação G7, eu fui um dos afetados, e os empregos que a gente deixou de gerar, os compromissos que a gente deixou de honrar, tudo isso são coisas que deixam a gente muito chateado, mas a gente encara como uma batalha do dia a dia. Agora, fazer um balanço de como isso pode ser evitado futuramente, eu acho que só através de uma profunda reflexão do empresário, e que o empresário passe a não ter mais medo de dizer que é empresário, porque o que está acontecendo por esse tipo de operação é a marginalização do empresário como um todo, generalizando, tá certo? Então eu acho que isso é inconcebível. O empresário tem que estar, à medida que está indignado, começar a trabalhar de forma mais organizada e se organizar, inclusive, para se contrapor esse tipo de operação. Agora, a gente faz um parágrafo aqui para dizer que, nesse caso aqui no Acre, o governo tem se mostrado muito à disposição do setor empresarial, porque a gente sabe que a política, ela permeia tudo, e a força política é o que determina o rumo das coisas. Então, eu acho que nesse sentido, vocês estão bem relacionados, né? Na realidade, todos os governos têm, dentro da sua atribuição institucional, o apoio ao empresário, o apoio ao desenvolvimento. Então, a gente sempre teve uma relação muito respeitosa, e a gente continua tendo com o governo do Estado, e ele tem se mostrado sempre parceiro nessas situações, porque ele entende que cada emprego descontinuado, cada posto de trabalho que foi descontinuado, é um reflexo danoso para a população, principalmente num momento como esse. A sociedade como um todo só vê um país se desenvolver com emprego. Ninguém vê o país se desenvolver só porque tem construções, não. É porque através daquela construção, através daqueles empreendimentos, tem empregos, tem famílias crescendo, tem família se capacitando e tem impostos sendo gerados. Então os governos apoiam sim, eles estão do nosso lado. Agora é muito difícil, porque nesse momento a relação de empresário com político tem se tratado também tem sido muito marginalizado. Exatamente. Então, mas mesmo assim a gente agradece muito o governo do Estado, o prefeito se solidarizou. Nós, enquanto empresário e instituições, a gente está buscando conversar e a gente tem que se reinventar. Presidente, um outro assunto também muito discutido essa semana, a terceirização, que foi aprovada na Câmara Federal e que não é muito bem explicada ainda para a população, e por isso que pairam dúvidas, né? E tem alguns setores radicalmente contrários à terceirização. Como é que a federação vê esse tema? Olha, Rogério, o tema terceirização é um dos principais temas que a gente tem discutido a nível de Brasil. Mas eu vou trazer para a realidade do nosso estado, né? Eu estava agora há pouco conversando com alguns empresários de outros estados que estão em visita ao nosso estado aqui, que a gente está tentando um intercâmbio para melhorar essa relação de investimentos aqui. E a gente recebeu com muita alegria e também percebemos uma coragem muito grande de 2 deputados federais que nos ouviram e votaram a favor, que foi o deputado Flaviano Mello, que tem nos ajudado bastante nesse tipo de tema,
o deputado César Messias, que é um parceiro da Federação das Indústrias, mas a gente também respeita a opinião daqueles deputados que têm suas divergências, porque eu acho que é disso que é feito a democracia. Tenho conversado com todos, tenho dito para eles que tenham entendido esse ponto de vista deles, mas o nosso ponto de vista enquanto empresário, enquanto instituição, é que isso é um avanço, né? Tanto para o lado empresarial como para a questão do desenvolvimento de um país, né? E em relação a o que vai acontecer na prática, como é que o senhor avalia eventuais prejuízos e ganhos que o setor empresarial, a indústria, a economia vai ter com isso? Não existe prejuízo. Do ponto de vista do desenvolvimento, a gente encara que isso é uma mudança, é um marco. A partir desse momento, todas as relações trabalhistas vão ser melhores enxergadas pelos olhos da fiscalização, porque hoje essa relação de trabalho já acontece. Só que ela acontece de forma mascarada e isso tem sido tratado apenas no âmbito da justiça quando existe alguma divergência do ponto de vista de algumas conquistas trabalhistas que não são respeitadas por uma empresa ou outra, e se joga isso para uma decisão jurídica que, na realidade, traz para essa situação que hoje a terceirização obriga, que é a responsabilidade solidária do primeiro contratante. Então, a gente considera como um avanço e só vejo possibilidade de crescimento com essa medida. O tema é vasto, uma outra oportunidade a gente aprofunda mais esse assunto. Presidente, quero agradecer sua vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.